Pessoal, vale a pena a gente lembrar duas coisinhas antes de começarmos propriamente dito. A aula de hoje, a aula de hoje vamos ver as essências principais da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Na próxima aula de sexta-feira, vamos ver mais a fundo os critérios do desenvolvimento. Na aula de hoje, vamos apenas ver por cima, sim, as características do desenvolvimento. E como ele é o mais profundo, é o mais maior, assim, né? Ele é o mais dinâmico. Na sexta-feira vamos rever. E na última aula nós conhecemos o esqueleto textual, aquele que a gente faz, o brainstorming e tudo mais. Na aula de hoje vamos conhecer algumas outras maneiras de vamos começar vendo algumas outras maneiras de estipular, de orientar esse esqueleto textual, ok? Deixa eu compartilhar minha tela. Quem tiver alguma dúvida pode me interromper durante a apresentação, pode mandar mensagem no chat, ok? Eu estou com o arquivo aberto aqui do lado também, então fica mais fácil. Agora sim. Muito bem, pessoal. Nós vimos então que a redação ela é estruturada, que esse texto, tipo textual, dissertativo, argumentativo, ele é estruturado em três partes, basicamente: introdução, desenvolvimento e a conclusão. O professor Dalmo hoje vai nos apresentar a introdução, as características principais. Vamos ver, o mais profundo hoje será a introdução. E vale a pena lembrar que o texto dissertativo argumentativo, ele além de expor fatos e informações, o autor aqui, ou seja, vocês também, vão apresentar opiniões, ideias sobre determinado tema, vão, para isso, utilizar argumentos claros, o que é muito importante, argumento. Na sexta-feira vamos ver melhor esses tipos de argumentos. Eles têm que ser objetivos e organizados, e tem que convencer o leitor a todo momento do ponto de vista. A redação, ela é basicamente dividida em dois tempos. O primeiro é o assunto e o segundo é o tema. Quando eu falo de assunto, é aquele que vem escrito. Tá? Ele é o quê? Ele é a ideia mais ampla. Por exemplo, se a gente estivesse falando de uma redação cujo tema fosse aqui, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, o assunto seria religião. Aí aqui a gente pode tirar desses temas, por exemplo, crenças das religiões afro-brasileiras, festas religiosas, mitos das religiões indígenas. Então o assunto é esse ser mais global e o tema é esse ser mais específico. E é muito importante a gente identificar quais são as palavras-chave do tema. Aqui, ó, dentre essas as palavras-chave que a gente pode. Alguém mais não consegue ver? Eu acho que você não está compartilhando. Eu tô conseguindo ver. Deixa eu. Ah, então pra mim tá aparecendo Ô, Ana, feche. Você tá pelo celular ou pelo computador? pelo celular. Ah, tá. Vai. Se eu não tô enganado, deve ter duas carinhas minhas. Dois. Ah, tá, Dois. consegui Ah, agora. Desculpa aí. não, sem problema. Então a gente primeiro precisa identificar as palavras-chave do tema que deve ser abordado. Então, aqui a gente pode olhar, por exemplo, em Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O que é isso daqui que a gente pode retirar? Por exemplo, temos as palavras caminhos, as palavras combate e intolerância religiosa. Então, são palavras importantes, que é o que definirá o meu tema. E na hora de estruturarmos, de escolhermos as palavras, fizemos o brainstorm ali, beleza?
E na hora de estruturarmos, de pensarmos acerca desse tema, temos que pensar o seguinte, por exemplo, intolerância religiosa, o que é? Quais são as causas? Quais as consequências? Temos a primeira afirmação, que é um problema. A partir daqui, sabemos que é um problema. Aí temos que pensar, por que é um problema? O que causa esse problema? Intolerância religiosa. Tem um histórico quando a gente fala isso. Quase todos os temas vão ter um histórico. Então, quando é que vai surgir isso? Por que ainda não tem solução? Lembrando que é um problema. Aqui afeta várias religiões. Aí podemos, a partir disso, nos perguntarmos quais as consequências do problema, como ele afeta a sociedade, o que isso acarreta. E se ele está falando combate à intolerância religiosa, cadê aqui? Caminhos para combater, então quer dizer o quê? Que tem que ser combatido. E como é que a gente pode mudar isso? Quem pode resolver? De que forma podemos resolver? Beleza? Um outro exemplo é sobre uma redação sobre desperdícios de alimentos. Temos primeiro, o que é desperdício? A. Desperdício é X. Quais são as causas do desperdício de alimento? X. Quais são as consequências disso? X. Aí a gente tem o que é o desperdício? É um problema. Aqui é o desperdício de alimento, a gente sabe que é um problema. É uma coisa mundial, porque no tema vai estar escrito, por exemplo, aqui, cadê? Esse daqui é de intolerância. Eu grifei, mas não apareceu. Aqui, o desperdício de alimentos no mundo. Então a gente sabe que tem causa isso. Aí quais são as possíveis causas? Pego e anoto. Temos as consequências. Afeta as populações que sofrem problemas com isso. Ele precisa ser divulgado, debatido, minimizado. Então, a partir disso, nós vamos fazer perguntas. Essas perguntas vão gerar respostas. E a partir dessas respostas, vamos fazer mais perguntas. Isso que a gente tem sempre que levar em consideração. Na hora de fazermos no final da aula, vamos fazer esse esqueminha com o tema da redação de hoje, ok? Aí aqui a gente tem um pequeno mapinha mental. Quem não conseguir fazer um mapa mental, não estiver acostumado, pode fazer... mapa mental não, desculpa. Quem não estiver acostumado a fazer o brainstorm, pode fazer o mapa mental. Que seria o quê? Eu coloco a palavra principal, por exemplo, violência contra a mulher. Aí o que eu tiro disso? As vítimas são as mulheres. Esse daqui é um ponto. Outro ponto, afeta a sociedade brasileira. Outro ponto, misoginia, machismo. Outro ponto, abuso, assédio. Ok? O que vítima das mulheres gera? O que está relacionado a isso? Culpa, medo, vergonha. Ou então liberdade e empoderamento. Ou então tem aquela história de que pediu com gestos provocantes, roupas curtas e tudo mais. Às vezes, para algumas pessoas, esse tipo de mapa mental pode funcionar melhor do que as palavras soltas. Para outras pessoas, as palavras soltas vão funcionar melhor. Então, aqui são pontos diferentes, que aí fica a critério de vocês. Aqui o mapa mental, através das ramificações que ele gera, pode ajudar vocês a identificar possíveis temas dentro do assunto, o que vai poder dirigir vocês melhor na hora de se orientar, ok? Aí agora a gente vem com a introdução do professor Dalma, beleza? Alguma pergunta? Rapidinho. Show de bola, então. Professor Dalma? Sim, vou partilhar aqui a tela. Vou aumentar um pouquinho aqui para que todos vejam. Eu gostaria que vocês dissessem
todos, se está legível ou se preciso aumentar um pouquinho o tamanho. Tá. Aqui tá legível, professor. Tá? Dá para enxergar, tá ótimo. Ótimo. Antes, professor Edson, esclareça-me aí uma dúvida, se faz favor. Tá, vou ouvir aqui atentamente, obviamente, como sempre, mapa mental, e o professor explicou na sessão passada, e bem, mas é que essa questão de inglês ali, às vezes, quebra-me um pouco o meu cérebro, o meu raciocínio. O que é que vem a ser, traduzindo, brainstorming? Teve um aluno que colocou na redação que não sabia fazer direito o toró de ideias. Brainstorming seria mais ou menos isso. Tempestade de ideias, esse toró. Eu achei bem interessante. Foi a primeira vez que eu vejo isso, toró de ideias. Então, faz sentido, né? sim. O toró de ideias Muito então seria pegar e jogar as palavras aleatoriamente. Tudo que vier à cabeça vai e joga. Já o mapa mental ele tem essas ramificações, uma coisa leva a outra. Tá. Já agora, então, a minha professora, a querida professora da primária, ensinou-nos assim ainda, maravilha, muitos anos que eu não via essa expressão toró, ensinou-nos chuva de ideias, não é? Então, são aquelas ideias que nós começamos a fazer, e na sessão passada ainda eu falava convosco acerca disto. Eu acho que a principal dúvida para quem escreve, seja professor, nós também fazemos concursos públicos, prestamos concursos, provas, enfim, e temos que escrever como vós. E o momento de escrever uma redação, não é? Um juiz, um advogado que vai prestar um exame da ordem de advogados, ou para juiz, ou um delegado que quer prestar concursos, sempre vai se deparar com esse problema de ter ideias para começar, não é? E com a introdução de hoje nós vamos falar um pouco acerca disso também. Então fica aqui a técnica para vocês. Não é dica, mas uma técnica, é fazer exatamente isso que o professor Edson explicou na aula passada. O Pedro não estava, então, Pedro, antes de mais nada, de qualquer coisa, gerir o tempo e começar a fazer a tal brainstorming, chuva de ideias, tempestade de ideias. Ou seja, se o assunto é Covid-19, epidemia ou pandemia, não importa como chamemos, obviamente eu vou pensar acerca de tudo que me vem à cabeça e palavras-chave, como disse o professor Edson. Então, a partir desse brainstorming, destas ideias, nós vamos construir a introdução para este texto dissertativo, argumentativo, que é o nosso objeto de estudo na sessão de hoje. Vi atentamente que o professor Edson selecionou esta parte aqui, salientou em amarelo, a partir daqui, não é? Então, começando a introdução, não é? É necessário seguir uma ordenação lógica de ideias e argumentos, se quisermos convencer o nosso leitor de que a tese defendida é a melhor para aquele tema. Na aula passada, nós vimos também que precisamos contextualizar o texto. Contextualizar o texto é situar o texto de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo com a nossa bagagem cultural, aquilo que trazemos de casa, os nossos credos, religiões, ideias, os valores que os nossos pais nos transmitem, e tudo aquilo que está à nossa volta. O Pedro também não estava, hoje falo para o Pedro, para todos, mas também reforço a ausência do Pedro. É preciso, Pedro, nesses dias, não é? É preciso lembrar que esta oficina de verão, o professor Edson, por mais capaz e experiente que seja, e também eu, não conseguimos fazer milagres numa semana, não é? E não conseguimos fazer a vossa parte. Nós aqui estamos a praticar, a dar técnicas, transmitir técnicas a todos vós, mas sois vós os protagonistas, sois vós a fazerem a competência, adquirirem a competência e a realizarem a escrita. Então, a ideia principal é, durante esses dias, não somente ouçam notícias, mas leiam. Ainda lembrando-me aqui das palavras da Juliana, não é? Dizia, epa, não espere muito de mim, não, Juliana, pelo contrário, nós esperamos o máximo de vós, e todos nós, do nosso modo, não é? E cada um diferente do outro, não é? Temos a nossa forma de expressar. E esta, eu volto sempre a dizer a mesma coisa, não é? Sempre
e acho que eu vi isso com um dos meus brilhantes professores na primária aqui no Brasil. Estávamos nos anos 70 ainda, a beleza da máquina humana, não é? O computador é uma máquina sem inteligência. Cada vez que nós salvamos um documento, vamos ali buscá-lo e ele está da mesma forma. Exatamente como a correção que fizemos, a introdução de dados, ícones, não importa. Mas nós não, cada vez que dizemos a palavra sim, ela não vai ser a mesma coisa, não é? Se eu usar um espectro de voz e gravar aqui a minha voz sim, não é? Ela não vai ser a mesma coisa, não é? Eu posso copiar quantas vezes eu quiser, posso gravar aqui imensas vezes, não é? E ainda assim ela vai ser diferente, não é? Cada vez que eu disser sim, eu tenho ali o espectro da voz, posso amplificar isso aqui, fazer o que for, mas vai ser sempre a mesma coisa, e cada vez que eu falar será diferente, não é? Sim. Vou copiando, vou... E aí o que a gente faz no computador é copiar, não é? Copy-paste, e vou fazendo aqui a mesma coisa, não é? Agora, se eu disser o outro sim, não vai ter o mesmo comprimento de onda, não vai ter a mesma frequência. E esta é a beleza da máquina humana, não é? Nós somos diferentes do computador. Sem me alongar muito nesta parte, não é? Vamos avançar aqui, então, para o que interessa. Nós vimos também que é preciso contextualizar o texto, é necessário que nós façamos algumas perguntas. O professor Edson já mencionou esta parte hoje, de forma a conhecer o assunto, não é? De que é que se trata. Então, se falamos de epidemia, precisamos, sem dúvida, falarmos de palavras-chave, não é? Contágio, transmissão, cepa, tipo de vírus, não é? Medicação, medidas preventivas, transmissão a médio e longo prazo, e agora, esses dias, vacina, não é? Vacinação, eficácia da vacinação, não é? A partir desta questão, poderemos escolher a tese que será abordada, ou seja, qual será o ponto de vista que iremos defender. Não se preocupem que eu não vou me alongar muito nisto, vou ser conciso e coerente, vou passar logo ao professor Edson com as outras etapas. Então, só para clarear um pouco aqui, o que é uma tese, não é? A tese, se vocês forem ao dicionário, ao Priberam, por exemplo, um dos mais credíveis, não é? Está em português europeu, está em português do Brasil, não importa com o novo ou sem o acordo ortográfico, veremos que uma tese é a proposição, uma proposta que alguém expõe, expondo a discuti-la, não é? Ou a defendê-la. Então, vocês vão criar realmente uma tese. Não é um trabalho de mestrado, nem de pós-graduação, nem de doutoramento, mas vão criar uma tese. Então, uma tese é uma proposta. Cada vez que nós pensamos numa introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão, obviamente que vai ter que ter um problema. Cada vez que escrevemos uma tese, nós apresentamos o problema. E não basta apenas apresentar o problema e criticar, não é? O governo deveria fazer isto, as pessoas, o presidente deveria fazer isto ou aquilo. É preciso apresentar também soluções, ter um pensamento crítico. E é isso que vai ser esperado de vós no Enem. Então, está esclarecida a situação da tese, não é? A partir disto, poderemos, então, começar a defender a nossa tese. A tese de um texto evidencia, de modo sintético e genérico, a principal ideia a ser desenvolvida. Repare que num trabalho de doutoramento, uma tese é longa, não é? Geralmente tem 100 páginas. Conheço teses aí com 500 páginas. Mas, entretanto, aqui não é o caso. Então, sintético, genérico, vocês vão ter que ter a maior capacidade de serem sucintos e não se perderem no tema, não é? Nesse sentido, ela pode conter uma opinião a respeito do assunto a ser discutido ou uma delimitação desse assunto, dependendo do objetivo do texto. É comum que a tese receba outros nomes, como frase núcleo ou ideia núcleo, mas basicamente assimilem a expressão tese. Tais denominações demonstram a função que uma tese em um texto, que uma tese tem em um texto, a de servir como ponto de partida para o desenvolvimento. O professor Edson vai falar acerca disso. Em outras palavras, em um texto dissertativo, argumentativo coeso e coerente, lembrem-se de coerência, tá bem? Se eu volto a dizer, a partir das correções que eu fiz ontem, não é? Se eu usar um termo à frente, usando a expressão, por exemplo, tal, e quero referir-me ao termo anterior, que é doença, não é? É preciso ter cuidado.
se eu ouvi também, né, eu vi também numa dessas redações a expressão essas pessoas, e eu escrevi quem são essas pessoas? E volto a dizer o que eu já tinha dito hoje no início da sessão, não é? Por mais óbvio que seja, quando escrevemos, não basta algo que seja óbvio. É preciso que nós demonstremos, tá bem? Então, tenham cuidado quando vocês representarem essas expressões. Está feita a correção, atenção às minhas 3 alunas que fizeram, o professor Edson também fez aí correções nesse sentido. Clarifiquem bem, chama-se coerência semântica, coerência de sentido. Por quê? Para não dar duplo sentido, sentido dúbio, se possa haver dúvidas de que é que se trata. O corretor tem de ter em mãos algo claro, fácil de corrigir para assegurar-vos a pontuação. Então, joguem pelo seguro, façam algo simples em que o corretor não pense 2 vezes. Epá, esse texto tá claro, atribui a pontuação máxima. Então, coerente, não é? Todas as informações apresentadas devem ter a função de comprovar a tese e devem também conduzir a uma conclusão que principalmente reafirme a ideia do núcleo. Volto a dizer, a conclusão, o professor Edson vai frisar novamente, salientar essa ideia da conclusão, de voltar ao início, não é? Deixar tudo muito, muito claro, tá bem? Sem ser redundante. Obviamente, aqui convosco eu estou a ser redundante, já repararam que eu repito várias vezes, vou e volto, sou um pouco prolixo nessa questão, ou seja, repetitivo, e com uma intenção clara, que vocês absorvam essas ideias e que possam fazer uso delas mais à frente. Daí a necessidade de ser um pouco repetitivo, tá bem? Perdoem-me se por vezes sou repetitivo. Então, é necessário comprovar as informações, não é? Não basta apenas dizer, não é? E dizer com as vossas próprias palavras. Como eu disse na sessão passada, torno a dizer, confere ao texto muito mais credibilidade, maior credibilidade, se vocês apresentarem, não é? Instâncias, instituições, pessoas subjamente conhecidas, não é? Ou que dominam a área, que têm expressão na área. Se eu estou a falar de epidemia, obviamente que eu vou usar o Ministério Nacional de Saúde, não é? Vou usar as Nações Unidas, não é? A Organização Mundial da Saúde, dados que comprovem, não é? Dados, e não só dados, mas pessoas capazes, instituições capazes, subjamente com licença de autoria, não é? Com licença de credibilidade para transmitir a informação credível. Então, aqui um breve resumo, não é? Das vossas redações. Procure compor uma ou mais frases que contenham uma breve articulação com o assunto abordado, uma opinião clara a respeito desse assunto ou uma delimitação do assunto, uma indicação do principal argumento que fundamenta a opinião ou da principal estratégia argumentativa a ser utilizada no desenvolvimento do texto. Repare que aqui mais do que argumentos, não é argumentos, né? Vocês vão utilizar fatos, porque há uma diferença entre argumentos e fatos. Quando eu argumento, eu não estou a dar algo não estou a transmitir algo que é verídico. Quando eu tenho fatos, eu tenho algo verídico, não é? E esse o trabalho de um jurista, de um advogado. Numa sessão de julgamento, ele vai apresentar fatos. Não adianta dizer, o meu cliente não é culpado, porque assim. É preciso comprovar, não é? Fundamentar. Outra coisa que eu quero aproveitar esse gancho aqui, sendo muito rápido, uma breve articulação com o assunto abordado, uma opinião clara a respeito desse assunto ou delimitação do assunto. E aqui, voltando um pouquinho mais, entretanto, ao elaborar as teses de suas redações, procure compor uma ou mais frases que contenham. Reparem, a frase começa com inicial maiúscula, vai até o ponto, e dentro da frase há orações. A diferença entre frase e oração é que a oração tem verbo. A frase não necessariamente tem verbo, tá bem? Ainda que às vezes esteja subentendida que tenha verbo. Um sargento que diz atenção, eu posso entender que o verbo tenham atenção, estejam com atenção, não é? Nessa frase. E tem uma frase oração com um só verbo, marche. Então, marchar é um verbo, é uma oração com uma só palavra.
O que eu quero dizer com isso? Façam frases curtas. É preferível pontuar sem mudar de linha, sem mudar de parágrafo. O professor Edson vai falar sobre isso no desenvolvimento, mas fazer algo, frases simples, complexas, aliás, desculpem, que contenham mais de uma oração, mas com 2 ou 3 orações. Não adianta fazer frases aí que esteja cheia de vírgulas e 5 ou 7 ou 10 verbos. É preferível fazer uma frase complexa porque ela tem 3 orações, 3 verbos, pontuar. Pontuo outra vez. Durante a correção, deparei-me com esse tipo de problemas. Gostei imenso do vosso trabalho, as 3 meninas que eu vi. Muito potencial, sim, argumentação boa. Infelizmente, temos essa falta de coerência, porque a pontuação não é bem feita. E isto vai ser verificado durante a correção. Só um bocadinho mais, e já vamos terminar essa questão da introdução. Então, escolhendo a introdução, iniciar um texto é uma das dificuldades comumente apontada pelas pessoas que precisam produzir os mais variados gêneros. Entre os problemas que evidenciam essa dificuldade estão a falta de ideias. Para isso, tem o brainstorm, o toró de ideias, a qual, como já demonstramos, não se sustenta, visto que todos temos algum conhecimento sobre muitos assuntos. Estás a ver, Júlia? Todos nós temos aí, todos nós nos completamos. E o não saber a abordagem adequada, que levará a um desenvolvimento do texto, o que pode ser resolvido com um bom planejamento da escrita, conforme discutimos. Então, basta fazer aquilo exatamente o que o professor Edson disse. Chuva de ideias, toró de ideias, brainstorm, não importa como utilizemos. Tá bem? Depois nós vamos limando, desculpem a expressão limar, nós vamos aí eliminando as palavras que não são boas. Epá, eu pus carro, mas não tem nada a ver com epidemia. Se bem que um carro pode transportar pessoas, não é numa emergência. Mas aqui não faz muito sentido, então não vou usar essa expressão, esse vocábulo, tá bem? Nos textos dissertativo-argumentativos, é na introdução que, na maioria das vezes, a tese é apresentada. Então, obviamente que vocês não vão fazer uma introdução com 20 linhas, com 15 linhas, não é? O número de linhas necessárias. Geralmente, 3 ou 4 linhas, não é? Ou se calhar até um parágrafo, 5 linhas, um parágrafo com 5 linhas, 10 linhas, mas não 20, 30 linhas. Às vezes é necessário também, às vezes é necessário. Mas vão fazer aí uma introdução necessária sobre o assunto. Vocês fizeram essa parte bem nas vossas redações, não é? Contudo, ela não precisa aparecer sozinha nesse início. Você pode usar algumas estratégias e apresentar a tese associada a outras informações pertinentes ao tema, de modo a tornar o texto mais atraente para o leitor. A seguir, apresentamos alguns dos recursos utilizados para iniciar um texto, os quais poderão orientar essa tese. Fazer uma declaração é uma delas. Faça a declaração, não é? É o modo mais comum de iniciar um texto, não é? Uma vez que, em seguida, ela pode ser esclarecida, justificada, aprofundada através do desenvolvimento. Aqui nós temos várias introduções, eu vou ler uma só muito rapidamente, não é? Nossa Constituição Federal estabelece expressamente que os direitos da criança, do adolescente e do jovem devem ser assegurados como absoluta prioridade pela família, sociedade e Estado. No entanto, basta um simples olhar ao nosso entorno para constatarmos como é de fato distante do cotidiano social esse importante mandamento constitucional. Se vocês verificarem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Tá? Utilizou-se a Constituição Federal para dar credibilidade e apresentou-se o problema, a questão a ser debatida. A sociedade é ainda bastante adultocêntrica e, portanto, diversos preceitos de proteção jurídica, o universo infanto-juvenil, permanecem apenas como promessas de legislação. De fato, temos aqui mais 3 linhas, não é? 2 parágrafos com 3 linhas, e temos aí, então, uma introdução. Temos aqui o autor, obviamente não vou perder tempo a ler, não é? O autor, vocês vão receber o material, estudem esses exemplos aqui, não é? Volto a dizer sempre, estão a ver aqui, vocês têm aqui sempre, não é? Poucas linhas, não é? Parágrafo,
quando vocês forem escrever com manuscrito, não se esqueçam, é mesmo pôr ali os 2 dedinhos ali, não é? O dedo indicador e o médio, não é? À esquerda, e parágrafo. Cada assunto está num parágrafo. O professor Edson vai falar convosco acerca disso. No último domingo, 24, a reportagem do jornal Folha de São Paulo apontou para a descoberta de dezenas de candidatos brancos que haviam ingressado no curso de medicina da Universidade Mineira pelo sistema de cotas, adotado por ela em 2009, declarando-se negros ou pardos. Isto é um fato, uma informação. Reparem, pontuou aquilo que eu disse, sem usar demasiadas vírgulas, não é? Uma frase complexa, tem mais de uma oração, não é? Apontou é uma oração, não é? Brancos que haviam ingressado, um tempo composto aqui, haviam ingressado, não é? É outra oração, segunda, não é? Mesmo sistema mineiro de cotas, adotado por ela em 2009, declarando-se negros ou pardos. E aqui a terceira oração. Então, 3, pontuou. Mesma linha, não coube aqui, há uma transposição, translineação. Hoje em dia já não se ensina mais isso, não é? Reparem que não está na mesma linha, é um parágrafo, continua aqui, é o mesmo período, significa que está no mesmo parágrafo, não é? Um dos alunos cotistas que, sempre quando usarem o pronome relativo o que, a vírgula aqui ou somente aqui. Nesse caso temos 2 para reforçar. Segundo a publicação, um termo explicativo, tem pele, olhos e cabelos muito claros. Abandonou o curso após a denúncia. Ponto. Outra frase complexa, curta, não é? Aqui, dando sequência, não é? O curso reserva porque ele muda um pouquinho, não de assunto, mas ele dá continuidade ao assunto. Se aqui ele descreveu, aqui ele dá continuidade, não é? O curso reserva 160 das suas 320 vagas anuais para cotas para alunos que tenham cursado a escola pública, não é? São de famílias de baixa renda ou se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Outra frase complexa, mas, porém, um período, nós chamamos, cada vez que nós pontuamos aqui, nós chamamos de período, tá bem? Então, vocês, quando pontuam, não se diz ponto final, ponto, e a continuação aqui. Aquela pergunta clássica, e nós fazíamos isso durante a primária só para irritar os nossos professores, e no ginásio também, não é? No fundo 2, ponto final, professor, pula a linha, professor, muda de linha, e os professores sempre irritados, não, eu disse ponto, eu não disse ponto final. O ponto final é só aqui, não é? Então, na faculdade, quando os professores ditarem os textos, não é? Não vão fazer a pergunta clássica, não é? Muda de linha, professor. Professor. Hoje em dia não é nem professor, não é? Hoje em dia trata-se as pessoas pelo nome, não é? Edson, Dalmo, como se fôssemos conhecidos, não é? Na faculdade, não. Atenção, conosco tudo bem. Se bem que eu ainda faço questão de ser tratado por professor, mas na faculdade sempre. Professor, pulamos a linha, avançamos, tá bem? Não é uma questão de ser mais importante que o aluno, é uma questão do título, não é? Acadêmico que deve ser utilizado. Aqui temos os créditos, não é? Roncolato, Murilo, etc. Não vamos perder tempo com isso, não é? E só aqui para fechar, apresentar fatos. Por serem elementos passíveis de constatação, os fatos, como dados estatísticos, episódios reais, informações retiradas dos textos de apoio de uma proposta ou do nosso próprio repertório sociocultural. Mas cuidado que com o vosso próprio repertório sociocultural é bom comprovar também para dar uma credibilidade. Então, vocês, do vosso próprio repertório, sim, obviamente, mas sempre apoiados por uma instituição, por alguém conhecido, tá bem? Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Observe o exemplo a seguir, cujo fato, a descoberta, não vamos perder tempo com isso, vou passar logo ao professor Edson, e mais são os exemplos que nós vimos ali, não é? Aliás, eu voltei aqui, não é? Na pressa, voltei aqui, tudo bem, não há problema nenhum. Depois aqui temos outro tipo de introdução, não é? E como disse o professor Edson, lançar perguntas, não é? É preciso lançar perguntas e, ao mesmo tempo, para depois poder respondê-las com o desenvolvimento e com a conclusão, apresentando sempre uma solução. Fico por aqui quanto ao tema da introdução, com ideias básicas, só para recapitular, ideias básicas. Orações
dentro da frase. Um parágrafo, uma frase complexa contém mais do que uma oração, mais do que um verbo, não é? São as ações, os verbos representam as ações do homem, dos animais, da natureza. A chave, o segredo para se escrever bem em qualquer língua é fazer frases complexas, mas com poucas orações, 3, 4, 5 orações no máximo. Pontuas. E a cada vez que eu sentir que eu vou me desviar um pouquinho daquele assunto que eu estou a tratar, ou vou dar sequência, elencando outros fatores, obviamente que eu vou pontuar e vou continuar na mesma linha. Mesma linha, professor? Mesma linha. Eu não disse ponto final, tá bem? Esse é o segredo da boa introdução. Muito mais há para discutir, obviamente que eu não vou tomar todo o tempo aqui, não é? Desta situação, mas tem aí 1 minuto para vocês porem perguntas acerca do que foi explanado e a seguir passemos de imediato ao professor Edson. Professor Dalmo, consegue me ouvir? Sim. Show. Eu tive uma professora que ela detestava que a gente colocasse perguntas em textos. Ela achava a coisa mais arrogante do mundo. E eu tive um professor que falava que não tinha problema fazer perguntas durante o texto. Eu, quando explico, eu falo para os meninos darem a preferência a não colocarem perguntas. Raras exceções assim, como por exemplo, eu tenho certeza que eu vou responder logo em seguida, ou a pergunta está no próximo parágrafo, não no final. O que o senhor acha sobre perguntas no texto? Não, Edson, pleno acordo contigo, enfim, eu não iria tão longe dizendo que é arrogante, mas não é uma coisa quando nós estamos a conversar em loco com a pessoa, não é? E aí sim nós pomos imensas perguntas, eu praticamente sou curioso, falo bastante, sou reservado, mas quando começo a falar, falo bastante, sempre tem assunto para puxar. Mas não, na redação, quando eu digo escrever, entendam-me bem, ainda bem que o professor Edson me faz esse reforço, não é? Façam perguntas a vocês próprios, sem pôr a pergunta e o ponto de interrogação ali, porque não é uma composiçãozinha, com todo respeito aos garotos, aos meninos que começam a aprender a escrever. Mas sim, Edson, faz todo sentido não pôr ali a pergunta escarrachada ali, não é? Com um ponto de interrogação. Mas sim, vocês vão, sem ser uma pergunta, vocês vão colocando, pondo o leitor a pensar. Epa, este Edson está me fazendo pensar. Afinal, essa tal vacina aí de Oxford não é tão boa quanto a da Alemanha, porque da Alemanha são 96%, o Edson está a dizer aqui que se calhar e com jeito, não é? E aí o autor vai floreando e o Edson vai floreando, é preciso considerar 2 vezes, porque de acordo com os testes, a vacina de Oxford apresentou uma variante de sucesso, uma taxa de sucesso de 70 e poucos %, não é? Enquanto a da Alemanha, feita pela Pfizer americana, tem 96,9% de resultado. E, pá, esse cara está me pondo a pensar, pá, olha que eu nunca tinha pensado isso. Se calhar eu não quero essa, eu vou querer a da Alemanha. Tá a ver? É isto, mais ou menos, que vocês têm que fazer. Obrigadíssimo, professor Edson. Força! Perfeito. Pessoal, durante eu não estou apresentando a tela. Deixa eu colocar aqui. Eu vou ficar olhando pro lado, porque o tablet está aqui, tá? Então, me desculpem qualquer coisa. Pronto. Assim fica melhor. Isso. Pessoal, quando a gente fala de desenvolvimento, o desenvolvimento vem logo em seguida a introdução. Existem várias formas de fazer a introdução, como o professor Dalmo trouxe. Uma delas, que é que falamos na aula passada, que é que sugerimos, colocar pequenos... Como é que fala em português? Pequenas dicas, pequenos tips do que vai ser... Do que vamos trazer na nossa redação. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma redação sobre drogas, então logo na introdução,
como o professor Dalmo trouxe hoje. Oi? Tips, informação prévia. Isso, informações prévias. Pequenas informações prévias que possam... Ai, meu Deus. Que possam avisar ao leitor, que possam situá-los melhor durante a leitura do texto. Então, o objetivo do desenvolvimento é trazer a informação concisa, vai ser a maior parte do texto. É aqui que eu vou colocar fundamentar a minha tese, é aqui que eu vou colocar as minhas palavras, o meu ponto de vista. E eu devo fazer isso através de formas, principalmente no Enem, que eu não use a primeira pessoa. Porque é interessante. Tem gente que fala, pode usar, mas tem que usar com calma. Eu já oriento a não usar at all, justamente para não cometer um deslize. Então a questão aqui é não utilizar mesmo. Então é no desenvolvimento que eu vou trazer a minha tese, que eu vou trazer o meu argumento, e ele tem que ser coerente com o que eu falei na introdução, e tem que ser coerente com o que eu vou trazer na minha conclusão. Então, primeiro, o desenvolvimento é a expansão da introdução. Não basta a gente apenas expor as ideias, elas têm que ser sobre determinado tema, ou seja, se eu estou falando de drogas, então eu tenho que falar sobre temas relacionados a drogas. Eu não vou falar de um helicóptero que caiu ou uma coisa que não tem nada a ver com a outra, ou então que a relação é tão frágil que não se sustenta. Então a questão aqui é ser o mais pertinente possível. Quando nós fazemos perguntas, quando nós nos perguntamos, podemos nos orientar melhor. Já quando fazemos perguntas no texto, não ao texto, quando fazemos perguntas no texto, logo em seguida temos que responder. Então, eu sou do tipo de pessoa que orienta a não fazer perguntas, mas se fizer, elas têm que ser respondidas logo em seguida. Algumas vezes no desenvolvimento a gente pode fazer perguntas e tem que responder ao reafirmar com certeza a tese que a gente está construindo, que a gente está defendendo. Novamente, eu oriento a não fazer perguntas. Aqui a gente tem um exemplo. E agora, quem vai ditar as regras? Aqui logo uma pergunta. Aí vem o desenlaçar do texto, desenrolar. Uma das maiores conquistas da humanidade foi o momento e papapá. Aí vem o texto em si próprio. E logo aqui a gente tem outra pergunta, mais uma pergunta. Percebam que ao fazer essas perguntas, o autor ele está reafirmando a tese dele. O que é interessante a gente pensar. Entretanto, no texto. Cuidado. Exatamente, no texto dissertativo argumentativo, que pede uma solução para o problema, é interessante a gente não fazer perguntas, justamente o contrário. Aqui, Desculpa, sim. segundinhos, até para não ficar um questionário, porque é um texto dissertativo e não um questionário, senão fazia-se um questionário. Exatamente. Exatamente isso. Então, quanto a perguntas, é o que nós sugerimos. Se fizer uma, duas, pouquíssimas, e de preferência não fazer, que é para evitar maiores problemas, maiores enrolações, porque é tipo chocolate, quando a gente diz que só vai comer mais um, quando viu a barra inteira já foi embora. Então, ao fazermos o nosso desenvolvimento, podemos fazê-lo de várias formas. Como trouxe para vocês na última aula. Um dos jeitos é cada parágrafo abordar um ponto. E é interessante a gente notar que quando falamos de desenvolvimento, falamos de teses e tudo mais, mas para o final dele, imaginem como se fosse um funil, que no início é bem amplo e depois vai se afinando. O texto, o desenvolvimento, ele é basicamente isso. No início, enchemos de informação, enchemos de notícias, enchemos de argumentos, e à medida que ele vai estreitando, o meu assunto tende
a chegar a um final. Então vamos olhar de baixo para cima como é que ficaria. Quando eu estou fazendo um texto e eu preciso de uma problematização, tenho que problematizar, eu preciso de arrumar uma solução a essa problematização. Então, o que inclusive é uma exigência do Enem, essa problematização, essa resposta ao problema. E baseado no tema. E com isso, a proposta que trouxermos, ela pode vir de duas formas. Ela pode vir, por exemplo, eu tenho um problema. Eu vou responder ao meu problema, eu vou resolver o meu problema ao longo do texto ou no final do texto. É mais comum, é mais recomendado eu trazer a resolução do problema no final do texto. Posso fazer no desenvolvimento? Pode. É recomendado? Não, mas pode. Se souber fazer, se fizer com calma, eu posso. Mas uma coisa interessante é que à medida que eu for trazendo situações, problemas, eu tenho que trazer as soluções. Então, se eu trouxer uma e trouxer a solução, mesmo que seja na conclusão, beleza. Agora, se eu trouxer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 problemas, mas não trouxer soluções para eles, ou trouxer todas as soluções, será que essas soluções, será que esses problemas estão relacionados com o texto em si, ou não tem relação alguma com o texto? Se formos pegar guerra às drogas, e começa a falar de... Primeiro eu começo a falar de polícia, depois de político, depois de sociedade, depois passo para o tráfico internacional, depois passo para o tráfico nacional. Aí eu pego a produção de drogas na minha cidade, a produção de drogas em tal lugar. Percebem como vai se expandindo? Então, é muito mais fácil, é muito melhor eu focar num problema, em 2 problemas, com uma qualidade muito boa, em que eu vou trazer a solução para ele na minha conclusão, ou então até mesmo no próprio texto, do que trazer vários problemas e várias soluções que não se relacionam entre si. Então, geralmente, aqui, ponto 1, geralmente a solução do problema ela vai estar na minha conclusão. A solução do problema vem na conclusão, geralmente. Aqui nós temos 2 exemplos em que a solução do problema vai estar aqui e vai estar aqui embaixo também. Beleza? Agora, uma outra coisa interessante que vamos falar mais aprofundadamente dela sexta-feira vai ser confrontar argumentos favoráveis e argumentos contrários, ou seja, vai ser isso daqui é muito importante a gente ficar atento quando fizermos, o que é uma super dica também aqui, sempre ficar atento. E uma técnica interessante é sempre opor as ideias, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Comumente utilizamos como recurso para a tomada de posição contra ou a favor de determinado assunto, essa técnica, essa estratégia, uma vez que apresentamos argumentos com pontos de vista opostos. Então, se eu quero falar sobre algo, eu vou colocar 2 pontos de vista. Um no qual eu sou favorável e o outro no qual eu sou contra. Geralmente eu coloco contra primeiro. Quando eu digo eu quero dizer nós. Geralmente colocamos o contra no início. Ok? Por exemplo, parece um pouco confuso, mas vamos olhar aqui sobre os movimentos anti-vacinas. Observem o seguinte. No Brasil e em outros países têm ganhado força os movimentos de oposição às vacinas. Aqui o texto já adianta que é um texto a favor das vacinas, e aqui eu já coloco, aqui já traz o meu argumento contra. Movimentos de oposição a vacinas. Eles acreditam piamente em especulações estapafúrdias sobre os possíveis malefícios da vacinação e afirmam que as vacinas debilitam o organismo, impedem o desenvolvimento do sistema imunológico, causam alergias, autismo, retardo mental e outros males.
Aqui, esse daqui é o que eles falam, é o que as pessoas falam, o que as pessoas afirmam, ou as pessoas que eu digo que fazem parte do movimento de oposição às vacinas. Então, olha aqui, ó. Ele colocou o sujeito oculto, mas não está tão oculto, porque aqui, olha aqui, movimento de oposição às vacinas, olha ele aparecendo. E é interessante a gente observar que a pessoa poderia ter feito de duas formas, 3 até. Ela poderia ter feito sem essas especulações estapafúrdias, poderia ter colocado, por exemplo, acreditam piamente em afirmações sobre os possíveis malefícios das vacinações, ou acreditam piamente em falas sobre os possíveis malefícios das vacinações. Aqui, mas ele preferiu, esse é um ponto, é o ponto que a gente diz neutro, mas aqui ele colocou especulações. Quando eu coloco especulações, eu já descredibilizo a fala da pessoa, porque o que eu estou dizendo aqui, o que essa pessoa disse, o que as pessoas desse movimento dizem, é um passo de especulação, não são verdades, são inverdades, são especulações. E quando eu coloco estapafúrdias, cai no mesmo sentido de bobo, de sem noção, sem nexo. São adjetivos com sentido negativo, que vai colocar essas especulações ainda mais um sentido negativo. Ou seja, aqui eu deixo muito claro o meu ponto de vista. Esse é um ponto, a parte do ponto negativo. Lembrem que aqui são 2 pontos, positivo e negativo. Aqui do meu ponto negativo eu reforço muito mais isso. Já no meu ponto positivo, olha só as palavras que eu trago. Avanços científicos. Aqui quando a gente coloca avanço, já é uma coisa avant-garde, quase. Já é uma coisa que eu dou uma esperança. Quando eu coloco científico, é o crédito, estou credibilizando. Aqui embaixo eu tenho virtude de sucesso. Então, virtude é uma palavra com sentido positivo. De sucesso é um adjetivo que traz essa ideia de positividade. Então, percebam como eu acrescento através desses adjetivos. Eu acrescento mais do meu ponto de vista ao texto. Eu dirijo o meu leitor a esse ponto de vista. Então, esse confronto de argumentos favoráveis e argumentos contrários, ele é muito interessante por causa disso. Na próxima aula vamos saber mais sobre isso. Podemos também estabelecer comparações entre 2 pontos. Aqui é quando eu apresento semelhanças e diferenças, dessemelhanças que fortalecem o ponto de vista. Por exemplo, aqui ela está falando dos problemas no Brasil, dos problemas que a gente tem interno aqui, que sai na rua e é roubado. E ao mesmo tempo que ela coloca isso, ela coloca que nos Estados Unidos não tem esse problema de ser roubado, não tem entre aspas, né? Mas ela traz que ao mesmo tempo que você não pode ser roubado, você pode sofrer um atentado terrorista, que são outros problemas. Então ela aqui compara 2 problemas. Olha só, nós temos também, durante o desenvolvimento, como apresentar exemplos. Exemplos vão trazer os textos, vão trazer mais... vão enriquecer o texto, vão trazer mais legitimidade ao seu texto. Vai dar força à persuasão que você quer trazer. Vai dar força ao seu objetivo aqui. Então, sexta-feira vamos ver mais sobre essas estratégias, vamos ver mais sobre a estruturação do desenvolvimento. Mas alguém tem alguma pergunta, por enquanto, sobre essa introdução do desenvolvimento? Ou ainda não? Beleza, já estamos caminhando para a conclusão. A conclusão ela é geralmente mais difícil. Por que ela é mais difícil? Porque muitas pessoas falam, eu sei começar um texto, mas eu não sei terminar. Ou então, como é que eu começo uma conclusão? Imaginem que o texto é uma conversa, mas imaginem que o texto que vocês vão fazer é uma conversa que vocês estão tendo com vocês mesmos. Então, o que acontece? Até mesmo quando a gente conta uma história assim de boca, é muito difícil de concluir. É tipo uma piada que a gente conta, mas não sabe como termina a piada, como terminar a piada, não é nem como terminar, é como terminar a piada. Uma dica que eu dou é a seguinte: no parágrafo da conclusão, coloquem assim, concluindo.
vírgula e escrevam. Quando forem passar para o papel, risca aquele concluindo, finge que ele nunca existiu, não coloca, pelo amor de Deus, não coloca concluindo, não coloca portanto, é feio, é errado, é ruim. Não faz isso. Então, ele seria mais como uma muleta, assim vamos colocar, para chegarmos ao ponto em que queremos. A conclusão do texto não é só terminá-lo, mas devemos estruturar um parágrafo com comentários, afirmações, que, conforme os aspectos de desenvolvimento nos parágrafos anteriores, ou seja, eles têm que ser de acordo com o que eu trouxe. Aqui na conclusão eu tenho que oferecer uma solução, tendo em vista os argumentos apresentados ao longo do desenvolvimento do meu texto, ou seja, aqui eu tenho que falar... cá para baixo. Aqui eu tenho que falar de acordo com o meu texto. E é importante salientar que não devemos jamais entrar com informações novas no meu texto. Eu não devo chegar com uma outra notícia, com outro fato, com uma outra tese aqui na conclusão. A conclusão não é lugar disso, não façam isso, senão vocês vão acabar perdendo ponto. Eu posso fazer a conclusão através de 2 parágrafos ou de um parágrafo. Recomendamos um parágrafo. Entretanto, no parágrafo que antecede a conclusão, nós podemos fazer algumas introduções a ela, uma coisa mais chique assim. É obrigatório? Não é obrigatório, faz quem quer, ok? Por exemplo, eu posso fazer uma síntese em que eu vou ter um texto e chegar na conclusão, no último parágrafo, eu vou colocar um resumo, uma espécie de resumo daquele texto. Por exemplo, aqui eu tenho um texto, deixa eu ver, sobre as cidades. E aqui, na minha conclusão, eu enumero várias coisas que eu abordei no meu texto. Ok? Já nesse outro, eu tenho uma relação de causa e consequência, ou seja, eu dou um problema, uma causa, eu dou a consequência desse problema, a consequência dessa causa. Aí aqui, o que acontece novamente, sugerimos a vocês que, ao escreverem um texto, se quiserem enumerar ou se quiserem dar uma causa e consequência como uma pré-introdução à conclusão, é uma coisa interessante a se fazer. É obrigatório? Não. Mas tem que ser feito com cuidado para não correr o risco de iniciar a conclusão no meio do texto e acabar se enrolando, até porque são 30 linhas. Então, quando parece que a gente escreveu muito, a gente escreveu pouco. E aqui uma coisa interessante é o seguinte. O texto do Enem, ele pede uma solução de um problema. No meu texto eu vou trazer um problema, eu vou abordar um problema, vou trazer a tese desse problema, argumentos contra, argumentos a favores. E é aqui que eu vou concluir, que eu vou dar a solução desse problema. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu trago um problema, eu espero trazer a solução desse problema. Mas muitas vezes, desde daqui eu até coloquei um pontinho de exclamação, que é importante sabermos, muitas vezes caímos em clichês, em jargões que deixa o texto pobre, deixa o texto feio, que mostra que você não pensou, que é alguma coisa preguiçosa. Por exemplo, todos precisam se conscientizar, o governo tem que tomar providências, o problema não será resolvido enquanto não houver participação de todos. Isso não é conclusão efetiva, não tem nada de efetivo aqui, ok? Então, quando trouxermos se o problema for o combate às drogas, tá? O que tem que ser feito? Tem que ser feito programas policiais nas escolas? Já existe o PROERD. Então, temos que pensar em outra coisa. No combate à droga, o que tem que ser feito? A legalização da maconha, vamos colocar assim. Por quê? Porque vai diminuir. Ou então a criminalização de outras drogas mais pesadas, aumentar a punição, aumentar por quê? Então temos que estar muito atentos a isso. Vamos ver mais para frente
esses tipos de conclusão. Temos as perguntas retóricas, que são as perguntas que não respondemos, mas que a resposta é implícita, não é recomendado. Eu posso fazer uma citação direta, uma paráfrase, uma paródia, mas também não é muito legal. Só se eu fizer no parágrafo final, antes da conclusão. E aqui o interessante é a gente notar o seguinte: o parágrafo conclusivo no Enem é com base na proposta de intervenção social. Isso a gente tem que ficar em mente. É uma das competências que vão ser avaliadas. Aqui é mais comum e até esperado pelos avaliadores do Enem essa conclusão desse argumento. Então, a gente deve apresentar nesse espaço a proposta, mantendo a coerência com a tese desenvolvida e com os argumentos utilizados para defendê-la, de modo a refletir sobre os seus conhecimentos e sua visão de mundo. Ou seja, aqui eu vou trazer todas as soluções, aqui eu vou fechar com as minhas soluções desse problema que eu trouxe no início. Então é muito importante a gente ficar atento a isso daqui. É muito importante não esquecer, ficar atento a ação, ou seja, o que deve ser feito para solucionar o problema. Se o problema é comportamento das pessoas na época de Covid, o que deve ser feito? Quem que vai executar essa ação? O agente. Quem que vai executar essa ação? De que modo? Qual é o meio que ele vai executá-la? Qual é a finalidade disso? Ou seja, para que ele vai fazer isso? Então é muito importante a gente responder essas perguntas. O que, quem, como e a finalidade. Quem quiser colocar um quando também é interessante. Então isso daqui é muito importante. Para a minha proposta de intervenção, isso daqui é importante termos em mente, ok? Aqui é importante a gente ressaltar, até coloquei em azulzinho, que a ação ela deve ser redigida com verbos no infinitivo. Lembram o que é infinitivo? Infinitivo são os verbos com a terminação em R. Por exemplo, lutar contra as drogas, por isso. Ou então, deixa eu pensar numa outra coisa aqui, se formos falar de Covid. Impor regras, sanção monetária, ou seja, a pessoa saiu de casa, vai ter que pagar por isso. Saiu de casa sem máscara, vai ter que pagar por isso. Sanção monetária. Então aqui é importante usarmos verbos no infinitivo. E a gente tem que evitar frase no subjuntivo. Uma dica sobre frase no subjuntivo é a seguinte. Coloquem o que antes. Por exemplo, que você vá para tal lugar. Que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos, e por aí vai. Então, o que para o presente? Nas aulas de língua portuguesa vocês já viram ou verão isso ainda, que é muito importante. Eu acho que tem aluno meu aqui, se eu não estou enganado, se não me falha a memória. A gente viu isso na primeira semana até. Então é muito importante não usar o subjuntivo. Por que não usar o subjuntivo? O subjuntivo dá essa ideia de será? Não tenho certeza. E aqui a gente tem que ter certeza. Por isso, verbos no infinitivo. Ok? E também futuro do pretérito. Futuro do pretérito, ria. É o chamado condicional. Evitar, uria. Ok? É necessário que essa proposta esteja bem articulada com as discussões do texto, apresentando todos os elementos e um bom detalhamento do que pode ser feito. Então, aqui novamente, não é recomendado várias pequenas propostas, porque pode se perder. É melhor fazer uma boa, ou duas boas, uma, duas boas, com uma qualidade excelente, do que várias com pouca qualidade. Não usar os clichês, não usar os jargões, com propostas vagas ou subjetivas, como por exemplo, devemos conscientizar, é preciso conhecer, precisamos combater, é necessário refletir. Isso daqui não agrega em nada, não é uma solução para absolutamente nada.
Isso daqui é uma construção que não é uma proposta, mas uma constatação que apresenta um agente inválido. Não tem quem vai fazer isso, ok? Então ela deve servir como solução para o meu problema. E é necessário que o participante preserve os valores, como cidadania, liberdade, solidariedade, na expressão da intervenção, ok? Aqui a gente tem 3 exemplos de textos bom, médio, ruim, trazendo esses 3 tipos de parágrafos conclusivos de resolução do meu problema. Nas próximas aulas, então, na sexta-feira, vamos ver mais sobre as estratégias de argumentação. E não se esqueçam disso, dos 5 pontos da minha proposta de intervenção, da minha resolução do problema. O que deve ser feito, quem deve fazer, como deve fazer, para que deve fazer, se calhar, quando deve ser feito. Ok? Aí o material já está lá com vocês, já está para vocês. Meninos, meninas, aqui a nossa próxima redação, que vocês seria interessante fazer até amanhã, às 2 horas, Dalmo. Professor Dalmo, o que o senhor acha? Amanhã até às 2? Ela vai ser sobre o uso de medicamentos. Dalmo? Agora sim, 2 da tarde. Me ouvir, Show. não é? 2 da tarde, perfeito. Ela vai ser sobre o uso de medicamentos estimulantes entre os jovens brasileiros. Aí vocês vão ler aqui os textos motivacionais. Aqui nós temos os 3. E aqui temos as instruções, o que deve ser feito. Aqui a gente tem também instrução. Se não estou enganado, esse daqui já está no... Eu vou dar uma olhadinha, que eu acho que não está no Classroom. Não tenho certeza. Mas daqui a pouco vou colocar lá, se não tiver. Assim como a correção dos textos. Quem perguntou, acho que foi a Beatriz, a Ana Beatriz. Ana, daqui a pouco vai... Se eu não estou enganado, faltam 4 ainda. Então, para essas 4, daqui a pouco eu vou subir a correção. Aí é só entrar lá no arquivo do seu arquivo, que vai estar lá os comentários. A correção vai ser feita nos comentários, ok? Pessoal, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Uhum. Que você tinha falado sobre não colocar o conectivo na conclusão. Tipo assim, aquele então e portanto. É porque eu fiquei perdida. Porque a maioria das vezes a gente, tipo assim, a maioria das pessoas, não sei, né? Mas eu, particularmente, coloco sempre. É porque o que acontece? No último parágrafo já é esperado que seja a conclusão. Então, se a gente colocar um concluindo, um assim sendo, vai ser meio que redundante. Fica até um pouco estranho quando a gente corrige, quando a gente coloca. Por quê? Eu estou ali no meu texto, eu já sei que aquilo ali é a conclusão. Então, a pessoa que vai corrigir, ela pensa, pô, tá aqui no texto, eu sei que é a conclusão, eu não preciso de colocar. Aí ela pega e não coloca, não gosta que coloca. Então, geralmente, tem palavras, vamos ver mais para frente, que são termos, tem termos que são indicados, mas palavras como, por exemplo, concluindo, assim sendo, portanto, não são indicadas, porque já é uma conclusão e não precisa de uma conjunção conclusiva, por exemplo. Entendi. E eu tenho uma outra pergunta também. Uhum. Na verdade, Só para complementar rapidinho, que eu falei no início, mas eu esqueci de falar agora. Ajuda muito colocar concluindo, não vou mentir, não ajuda. Ajuda sim. Concluindo assim sendo e tantos outras. No esqueleto não.
Na folha que não vai ser para redação, deu branca, no rascunho. No rascunho, pode colocar, só na hora de transcrever para o papel, lembrar de tirar. Porque você colocar e não colocar vai dar a mesma coisa para quem vai ler. Entendeu? Entendi. Aí, porque na redação que eu escrevi, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu peguei igual você tinha falado na última aula, que você sai de um ponto, tipo assim, do A e vai pro B, só que você volta pro A e vai pro C, entendeu? Uhum. Como se fossem consequências, né? Sim, sim. Aí, só que eu fiquei com medo de ser muito repetitivo. Só que, sendo essas duas consequências diferentes, tem algum problema ou não? Se forem consequências diferentes, não. O que você ficou com medo de ser repetitivo provavelmente deve ser a causa do problema. Daí existem artimanhas, existem artifícios da língua portuguesa que evitam essas repetições de termos. Por exemplo, o termo supracitado é uma palavra bonita, quer dizer citado assim, o termo supracitado, anteriormente citado, e tem que fazer questão de ter o termo ali, ajudam a evitar essa repetição. Inclusive esse é um assunto que, se eu não estou enganado, é no final do segundo ano, início do terceiro, que começam a ver em português, que são palavras que ajudam nisso. Qualquer coisa na sua redação, se aparecer, é só dar uma ajustadinha lá que fica beleza. Ok? Beleza, então, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Professor Dalmo, o senhor tem alguma colocação final a fazer? Tenho sim. Consegue me ouvir? Aham. É assim que agora não me vejo. Estava aqui a deliciar-me aí com a vossa discussão. Também o termo supracitado. Uma dica acerca destas conclusões, concordo plenamente com o que disseste, professor Edson. É preciso ter algum cuidado para não cair no clichê, não ser redundante, não é? Mas, obviamente, que reforça. O que eu tenho visto muito, e principalmente em autores portugueses, é a mesma frase. Em jeito de conclusão, ou como diz, deixa-me dizer-vos, não é? Agora, Juliana Giuriato, sugestões. Eu acho que vocês devem, esses dias, lerem muito crônicas de jornal. Nós temos cronistas brasileiros, gente que escreve muito bem, e um desses jornais é o Globo. Então, as crônicas são momentos divertidos. O cronista, o que é que ele faz? Ele sai de manhã, ele toma o café da manhã na padaria, no boteco ali do Portuga, na esquina, e ele vê o Edson, por exemplo, a falar sozinho. O professor Edson anda estressado, muito trabalho, e dali ele volta para casa e pá, que vida louca, hein? Um professor do Instituto Federal falando sozinho, que maluco. E ele faz um texto engraçado acerca disso. Essa gente são mestres da palavra, são caras que passam o dia todo a devorar crônicas, leem muito, então eles têm temas novos, bom para fecharem redações. E vocês observam, então, como é que eles encerram as crônicas. Esta é uma das dicas, mas depois vocês têm aí Mia Couto, Jorge Amado, mesmo os clássicos, não é, doutor Edson? Jorge Amado, eu não digo para ir tão longe como o José de Alencar, que isso é difícil, uma leitura difícil, não é? Mas Jorge Amado, por exemplo, e tem gente nova aí, que nem eu ultimamente até desconheço, que anda a escrever e escreve muito, muito bem. Então leiam, vejam aí autores da moda, explorem aí o professor Edson, mandem aí e-mail para o professor Edson, que o professor Edson vem lecionando aí português há anos. Essa rapaziada nova, meninos novos aí com 50, 60 anos, os que continuam a escrever muito bem também. Fica a minha dica. No mais, gostaria que vocês participassem mais nas próximas aulas. Pedro, perguntar mais também, o único rapaz aí entre as meninas. Próxima sessão também, explorem ao máximo o professor Edson, explorem a mim ao máximo, encostem-nos contra a parede, como a Juliana fez agora, para vocês sanarem as vossas dúvidas. Não aceitem nada de forma passiva, também já foi o tempo.
Nós não somos donos da verdade aqui. Se algum professor disser que sabe tudo, olha, eu não sei. Então, é preciso discutir quase de igual para igual e dizer, não, desculpa, professor Dalmo, o professor Edson, vamos lá ver uma coisa. Tá? E aí nós encontramos um ponto comum, equilibrado, como agora, o finalzinho. E esta é uma aula inteligente, assim é que devem ser as discussões de hoje em dia, e não no meu tempo, que era receber e calado e mais nada. Muito grato pela vossa participação. Esperamos por vós na próxima sessão. Não deixem de fazer, ou melhor, entreguem realmente amanhã, às 14h, as vossas redações, para que nós possamos olhá-las, corrigi-las e passarmos aí a nossa experiência para vocês passarem escrevendo um pouquinho melhor. Professor Dalmo. Sim, Juliana. Oi? Sim, professor. Sim, Juliana. Eu queria perguntar se Capitu traiu o Bentinho. Eu nunca li, mas todo mundo faz esse questionamento e eu queria saber. Sim, professor Edson. O que você acha, Dalmo? Traiu ou não? Tenho as minhas dúvidas, né? Vamos deixar a curiosidade ali para que a Juliana possa descobrir? Vamos lá. Lembrando que é um texto subjetivo em que a realidade que conta ali é a realidade do Bentinho, então... Entendi. Vai que, né? Pessoal... façam isso, peguem os clássicos aí, vejam como é que eles escrevem. Machado de Assis é muito bom. Tem uma pincelada aí, não é? Machado de Assis é difícil, mas deem uma pincelada. O que a gente chama no inglês acontece também no português. No inglês a gente chama fresh English, ou seja, aquela forma britânica tão formal já não existe mais. Ninguém já diz mais nice, toda a gente diz cool, ninguém mais diz soberbo, não é? Nós dizemos legal. E assim, tô bolado, cada dia tem uma gíria nova, não é? Obviamente, cuidado com isso. O professor Edson, vou deixar a carta do professor Edson para falar, talvez no último dia, fazermos aí um apanhado disto, cuidado com isto, mas procure usar palavras mais recentes, tá? Pessoal, então por hoje é isso. Não se esqueçam de assistir jornais, de procurar por notícias. Uma dica, novamente, é ouvir, igual, quem vai à academia, todo dia eu vou à academia, ou no finalzinho da tarde, início da noite, ou mais para a noite, depende da situação. Eu coloco um podcast enquanto faço meu exercício, fico lá ouvindo. Escutem, vão arrumar casa? Coloque um podcast para ouvir, coloque no fonezinho de ouvido. Vai à rua? Coloque um podcast. Aí tem vários podcasts que vocês podem ouvir, desde os podcasts de notícias, como notícias mesmo, como por exemplo do G1, da CNN, da BBC. Tem vários outros tipos de podcast, por exemplo, o Mamilos, que eu já falei para vocês, que é um que eu gosto muito, que ele traz pontos diferentes e relaciona esses pontos de uma maneira muito inteligente. Tem vários outros tipos de podcasts que, se vocês se interessarem, eu posso trazer para vocês também. Beleza, pessoal? Então, acho que por hoje é isso. Até sexta-feira? Até sexta então. Tchauzinho, gente.